Oi, meu amigo, minha amiga da Academia Eureka. Que maravilha, que bom estar aqui hoje novamente com você para tratar desse tema aí de estatística aplicada. Confesso para você que é um desafio bem grande para mim também fazer com que esse tema seja abordado de uma maneira mais simples. Mas quando o desafio vem, eu gosto de encará-lo e falar assim, vamos trabalhar bem nele. E é aí que surge então a motivação para tentar fazer o melhor possível para que todos entendam. Então, na primeira aula, a gente falou de alguns aspectos mais gerais da estatística aplicada e hoje a gente vai trabalhar alguns outros conceitos. A partir dessa aula, a gente já vai entrar em alguns temas mais práticos, justamente para fazer com que a aula fique mais interessante, tá bom? Hoje, então, é interessante que a gente entenda o quê? Que a estatística ela é dividida em duas, vamos dizer assim, duas áreas principais, que seriam a estatística descritiva e a estatística indutiva, vamos dizer assim. Conceitualmente, ele é chamada como indutiva, que tem a ver mais com o tema probabilístico, né? Relacionado à probabilidade. Então vamos colocar aqui probabilidades. Então essa sub-área da estatística relacionada às probabilidades é conhecida como estatística indutiva. Na estatística descritiva, nós vamos analisar de uma maneira mais específica o processo estatístico mesmo, aquele processo que a gente tratou na primeira aula, que fala de coleta, separação ou ordenação dos dados, aplicação dos métodos estatísticos, que é o tratamento dos dados, análise, tomada de decisão, para depois voltar aí no processo inicial, no ciclo inicial. Então, nesse caso da estatística descritiva, nós vamos abordar mais o processo estatístico mesmo, que é o que eu relatei agora. No caso da estatística indutiva, nós vamos tratar mais de o que? Análise de uma determinada amostra por indução ou por algo que seja intuitivo. Eu tiro de uma amostra uma hipótese e essa hipótese vai me dar a possibilidade de visualizar previsões baseadas principalmente na teoria das probabilidades, tá bom? Então, o foco agora inicialmente é trabalharmos a descritiva para depois entrarmos mais na indutiva, ok? Um ponto que é interessante agora de tratarmos também é uma diferença entre duas características fundamentais na estatística: dados versus informação. Que loucura isso! Dados e informação não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Os dados, vamos dizer que são a matéria-prima para a informação. A partir do momento em que eu tenho dados, vários números, várias variáveis qualitativas, eu vou ter condição de analisar, tratá-las para gerar uma determinada informação. E a partir da informação, eu tenho então o que a gente quer, justamente o que é tomar decisões. Essas tomadas de decisões, como a gente falou na primeira aula, é justamente para resolvermos problemas, tá bom? Esses dados, que são interessantes de nós tratarmos, eles são divididos em duas características, que são os qualitativos e os quantitativos, tá? Quantitativos. Nesse momento agora, nós vamos começar a chamar esses dados de variáveis, que é comumente usado na estatística. Então, as variáveis qualitativas, elas têm algumas determinadas características e as variáveis quantitativas têm algumas outras características. Importante é que no momento da definição e tratamento dos dados, nós tenhamos a verdadeira noção se eu estou tratando com dados quantitativos ou dados ou variáveis qualitativos, tá? O que é cada um? Vamos analisar aqui primeiro as qualitativas, variáveis eu vou colocar aqui, qualitativas, vamos lá, vamos colocar certinho. As variáveis qualitativas,
elas podem ser divididas em duas principais características, qualitativas nominais e as qualitativas ordinais. Então, as qualitativas nominais dizem respeito a quê? Por exemplo, sexo, masculino, feminino. Se eu estou com uma amostra que eu quero distribuir e analisar por sexo, eu tenho aí uma variável qualitativa nominal. Se eu tenho uma variável qualitativa ordinal, que é um caso aqui, por exemplo, classe social, eu estou ordenando, vem de ordem essa palavra. Então, se eu tenho uma variável qualitativa ordinal, eu vou tratar aí, por exemplo, de classe social, tá bom? No outro caso, nós vamos ter então as quantitativas, variáveis quantitativas, que podem ser divididas em duas classes também, que são as quantitativas contínuas e as quantitativas discretas. Quando nós tratamos de quantitativas, quer dizer quantidade, e quantidade eu posso exemplificar por números, algo que é facilmente mensurável. Eu poderia exemplificar aqui no caso das quantitativas contínuas, por exemplo, peso, altura. E é interessante que as contínuas têm uma noção de número que não é inteiro, não é um número fracionado. Por exemplo, 85 quilos e alguma coisa. Altura, 1,87 m. Tá? Então, eu tenho aí variáveis que quantificam um determinado atributo e que são facilmente mensuráveis. Já nas discretas, normalmente nós trabalhamos com números inteiros. Né? Então, por exemplo, número de filhos, número de carros, ou alguma coisa desse tipo, que vão tratar números inteiros para um determinado atributo. E depois nós vamos ver isso de uma maneira até mais simplificada para facilitar o entendimento. Tá bom? Então é importante que a gente entenda aqui o que quer dizer uma variável qualitativa e uma variável quantitativa também, tá? Vamos dar sequência então. Beleza. Próximo passo que nós temos que entender bem é que para fazer o processo estatístico eu tenho que coletar os dados. Na coleta de dados, então, vem o que nós conhecemos como técnicas de amostragem. Então, é a maneira como eu coleto os dados. As técnicas de amostragem, elas são importantes porque a partir delas nós temos aí a qualidade da nossa coleta de informações. E essas técnicas de amostragem, elas podem ser divididas em duas classes também, que são as probabilísticas e as não probabilísticas. É isso mesmo, nome esquisito aqui, tá? Então, as técnicas de amostragem são divididas nessas duas categorias, e essas duas categorias vão nos mostrar o quê? Como que eu vou fazer o processo de coleta. As probabilísticas nós podemos relacionar com métodos ou técnicas que envolvem cálculos mesmo. Então aqui eu vou fazer algo de forma mais numérica, algo mais concreto, que vai me dar a condição de enxergar numa determinada amostra. Eu posso fazer, por aquelas medidas que eu estou realizando, ela vai me dar a condição de generalizar um determinado atributo para aquela população que está sendo avaliada. Já as probabilísticas, as não probabilísticas, elas são normalmente indutivas ou intuitivas. Então aqui nós vamos ver que são técnicas um pouco mais complexas, porém que não me dão a condição de repente generalizar um determinado atributo para uma população que eu estou avaliando em função de uma amostra. Então esse é um pouco mais complexo, nós vamos ver também mais para frente, tá bom? No caso das probabilísticas, vamos colocar aqui probabilísticas. Essas técnicas de amostragem, elas podem ser divididas em 3 tipos. Uma delas é a aleatória, que o próprio nome já caracteriza.
A outra outra técnica probabilística é a sistemática. A sistemática, eu considero um determinado critério. A partir desse critério, eu faço a minha amostragem. E a outra classificação é a estratificada. Para exemplificar esses três casos, nós vamos fazer um estudo rapidinho aqui. Estratificada. Beleza. Então, são três formas. Imaginem só vocês que nós tenhamos aqui uma amostra com 500 clientes. 500 clientes. E eu quero uma amostra de 2% dessa amostra. 2% de 500, então eu preciso de 10 clientes. No caso da aleatória, a amostragem aleatória, eu vou pegar 10 clientes sem critério nenhum. Eu escolho eu escolho clientes por sorteio, de qualquer forma. Eu tenho aí então uma técnica aleatória. Na sistemática, eu vou criar um determinado critério para fazer a amostra. Por exemplo, eu vou dividir os 500 clientes em 10 grupos de 5. E eu vou pegar o primeiro cliente de cada grupo. Eu criei uma sistemática, então, para separar a amostra. Isso quer dizer a técnica sistemática. No caso da estratificada, eu vou separar, por exemplo, esses clientes, eu vou separar por estado, por exemplo. Quando eu separo por estado, automaticamente eu faço uma estratificação. Eu crio uma classificação para ele que vai me separar aquela amostra de uma determinada forma. Beleza? Então, por hoje também, aqui por essa aula, nós vamos parando por aqui já. Na próxima aula, nós vamos falar de tabelas e gráficos, que aí já começa a entrar em algo mais aplicado para a estatística, tá bom? Eu quero aqui mais uma vez agradecer você pela sua participação conosco. Conte conosco na Academia Eureka para te ajudar e vamos fazendo com que essas descobertas sobre a estatística sejam cada vez mais divertidas, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigado, divulguem os nossos vídeos e nos ajudem a fazer com que essa academia cresça cada vez mais, tá bom? Um abração, obrigado por participar conosco. Até a próxima!